Eu conheci muita gente, assim, de alma boa, muita gente que foi muito acolhedora, que eu nunca ia conhecer se esse acidente não tivesse acontecido. O acidente, ele foi uma coisa, assim, muito importante pra mim, que quando eu penso, eu não penso em um dia triste da minha vida. Eu penso num dia importante da minha vida. Então, eu acho que, assim, a minha história, ela não é sobre um acidente, ela é sobre um milagre. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you A minha história, ela começou com uma viagem muito legal que a gente fez para Fernando de Noronha. Não posso dizer que lá não era lindo, porque tinha muitas praias lindas e a gente ficou num hotel também bem legal, que tinha lagarto por todo lado. E a gente foi em várias praias, uma delas foi a Sueste, e lá era um lugar bem preservado, turístico mesmo, um ponto bem turístico. Então a gente tinha que entrar de colete, pé de pato, para não encostar nos corais. Só que quando a gente estava indo pela segunda vez, que a gente estava indo no carro, meu irmão começou a falar que ele não queria ir, porque ele estava com medo de tubarão, e estava com medo, tipo, de alguma coisa acontecer. E tava bem escura a água, porque tinha chovido no dia anterior e quando chove, sobe toda aquela água do coral e tal, a água fica bem misturada. E a água ficou muito escura. E na hora que a gente entrou, não dava pra ver nada. E eu entrei com meu pai. Mas pra mim, assim, ele falar que tinha tubarão chegou a me preocupar. Eu não tava que nem ele com esse medo. E eu comecei a nadar com meu pai. E aí ele, sem querer, acho que ele tava nadando de crawl, e ele bateu na minha perna. Eu me assustei, né? Porque eu já tava com aquela coisa de tubarão na minha cabeça. Virei pra trás, a gente continuou, né? Eu vi que era só ele e ele foi pra minha frente. Aí daqui a pouco eu senti aquilo de novo na minha perna. Eu fiquei tipo, ai, pai, para e tal. E eu não liguei muito. E aí eu comecei a sentir aquilo de novo, de alguma coisa batendo na minha perna. E aí eu começou a ir mais forte. Eu fiquei tipo, para, tá sem graça. E aí, quando começou a ficar muito forte, eu virei pra falar com ele, só que quando eu virei, ele não tava lá. Quem tava era o tubarão. Eu fiquei meio sem reação, eu não sabia o que fazer. E nisso que eu virei, eu acho que foi ficando cada vez mais forte dele me puxar. Só que, por muita sorte, eu tava com a roupa, né, o colete, que boiava bastante pra gente não ter nenhum risco de encostar no coral. Então, ele não conseguiu me afundar, graças a Deus. Então, eu fiquei, indo pra cima e pra baixo, cada vez que ele me puxava. E assim, eu comecei a ficar meio desesperada, e aí desmaiando, acordando, né? Porque pegou na minha artéria, pelo que eu lembro, eu só conseguia ver vermelho, eu conseguia, tipo, eu só conseguia ver, assim, o, o vermelho, que eu fiquei acordada por um tempo. Depois eu devo ter desmaiado de novo, não me lembro o que aconteceu. E quando eu acordei, eu já tava na areia, meu pai deve ter me levado. Eu fiquei na areia e meu pai, assim, tentando, né, todo mundo ali tentando socorrer. Então, todo mundo vendo a gravidade da situação. E meu pai, ele, enquanto eu tava na areia, recebendo ajuda de pessoas que, assim, foram muito carinhosas, muito acolhedoras, o meu pai, ele entrou na água pra tentar achar minha perna, só porque ele achou que ia dar pra costurar, né? Porque a gente nunca tinha estudado nada, nem pensado, né, numa situação dessa. Nisso que ele foi em busca, ele achou um pé de pato, achou óculos, achou várias coisas que eu tava usando do traje, mas não achou minha perna, porque provavelmente o tubarão já tinha levado com ele. E cada segundo que passava, mais sangue saía da minha artéria. Era um negócio de vida ou morte ali. E eu não tava entendendo. Pra mim, eu, sei lá, eu tinha assim querer desmaiado e tava tudo bem, eu já tava passando. Só que cada vez eu não entendia mais a situação. believe you can move the highest mountain. Mesmo naquela praia, sem ter nada, sem ter uma maca limpa, sem ter nada assim preparado para socorrer, apareceu o Leandro, que era um médico que estava de férias. Um médico não, né? Um anjo que estava de férias. E aí ele pegou o fio de um celular, de uma capinha de celular assim que de ir na água. Ele fez ali com um fio que não era próprio. E ele fez muito rápido, é um negócio que assim leva um tempo, né? É um nó que é usado com assim muita precisão. Meio que salvou minha vida, porque parou de sair todo aquele sangue que tava saindo.
Mesmo assim, se eu não fosse atendida rapidamente, minha situação ia ficar cada vez pior, né, com risco de morte. E não tinha nem assim sinal de socorro, porque lá era um lugar deserto, não tinha ambulância, não tinha nem o básico ali, nada chegava e cada vez ia ficando pior. Nisso, esse cara, né, ofereceu a caminhonete dele. Fui na parte de trás, porque não dava pra entrar num banco normal de carro, com todo o sangue saindo, minha perna bem delicada ali numa situação bem frágil. Então eu fui na parte de trás com minha mãe, um pessoal lá, o médico, né, que não abandonou a gente em nenhum momento. Ele foi assim, era como se eu fosse uma filha para ele. Ele não saiu em nenhum momento, ele ficou lá com a gente o tempo todo. The greatest oceans, walk across the water. Foi nesse ponto que eu entendi melhor o que estava acontecendo, porque até assim, um pouco antes desse ponto, o que eu tinha entendido era que um peixinho, né, tinha me mordido, que era o que minha mãe tinha me falado para me acalmar, que tinha acontecido uma coisa com o peixinho e eu ia precisar ficar assim, cooperar, né, que eu, tipo, e já ia passar, e eu não tava entendendo muito bem. Aí eu fui lá naquela enfermaria que eu entendi a gravidade da situação, que lá, né, eu fiquei deitada no que não era uma maca, era parecia uma caminha mesmo, era mais confortável. E ali que me contaram o que tinha acontecido exatamente, que eu precisava ficar parada, parar de me contorcer, porque senão ia sair cada vez mais sangue. Meu sonho da época de bichinho era ter um furão, que ele é um bichinho bem comprido, um roedor. E aí, minha mãe falou que se eu ficasse parada, eu ia ganhar o furão. E aí eu fiquei lá, eu me esforcei pra ficar mais parada, pra não parar de sair o sangue. E realmente ela cumpriu essa promessa. Eu ganhei o furão. Só que o que me dava muito era sede, porque né, toda a minha hidratação, toda a minha água tinha saído junto com aquele sangue. E era muita sede, assim. Parecia que eu ia morrer se eu não bebesse água, só que não podia, porque ia aumentar a circulação de sangue e ia sair mais. E foi muito ruim aquela sede, assim, é uma das coisas que eu mais lembro daquele momento. Depois de sair de lá, eu fui para um hospital lá em Recife. E aí, assim, meus pais no início acharam que não ia ser bom, que lá talvez, assim, eu não fosse receber todo o atendimento preciso. Só que lá também foi muito bom. Teve um terapeuta que ficou comigo lá, chamado Felipe. Ele fazia várias perguntas legais de como, tipo, por exemplo, ele me perguntava como eu achava que ia ser minha prótese. Aí ficava fazendo desenho de como eu queria que fosse minha prótese. Eu lembro que minha mãe, ela saía e ela contratava mágico, pessoa que fazia teatro, tudo pra ir lá e me entreter. Era muito gostoso ficar lá. É, aí lá eu melhorei, né, bastante. Fiquei uma semana lá até arrumar, né, toda a ajuda precisa pra eu conseguir ir para um hospital lá em São Paulo. Eu fiquei lá por uma semana, foi uma semana incrível, eu gostei bastante. Até que teve vários lados bons, né, desse acidente, mesmo que tenha sido ruim assim, correr aquele risco tão grande. Eu conheci muita gente, assim, de alma boa, muita gente que foi muito acolhedora, que eu nunca ia conhecer se esse acidente não tivesse acontecido. Teve um mágico que foi muito engraçado. Ele parecia também, junto com o mágico, ele parecia ser humorista, fazia umas mágicas muito legais. Ela contratou também uma mulher que fazia artesanato. Eu lembro que eu fiz um fantoche, depois a gente brincou, fantoche de panda. Eu também tenho, até hoje eu tenho uma mala que eu lembro que minha mãe trouxe de algum lugar cheia, assim, lotada de coisa. Então, tinta, canetinha, glitter, papel colorido, tudo que, assim, precisava para fazer uma arte estava lá. E o médico, ele foi até, assim, ele foi até um pedaço, assim, atrás com a gente. Até onde ele podia. Aí eu acho que na hora de entrar no jatinho falaram: olha, você não pode entrar mais, agora é só a família e ela. É isso. Então ele foi até onde ele pôde, assim. Eu acho que se não fosse esse limite ele não ia parar. A gente ficou, né, o caminho todo, eu fiquei meio enjoada. Também um detalhe que eu lembro daquele já tinha um copo de unicórnio que eu tenho até hoje, que minha mãe comprou. E aí eu lembro que eu adorava beber água. Eu lembro que eu fiquei bebendo água naquele copinho, assim. Aquela viagem não foi a melhor, né, durante o acidente, principalmente pelo enjoo e o cheiro. Mas ainda bem que foi rápido e rapidinho a gente já tinha chegado ali no hospital. No hospital, eu acho que eu fiquei um mês, foi alguma coisa assim.
Lá foi mais legal ainda, porque, tipo, de noite você não conseguia dormir. Eu lembro que as mulheres levavam picolé, elas faziam tudo assim pra me deixar feliz. A minha mãe deixava eu comer bala fine. Era um negócio assim, bem, bem tipo Dia das Crianças. E aí todo dia chegava presente, um monte de gente trazendo presente. Aí eu lembro que o meu quarto tinha uns ursos gigantes, que eu não sei nem como o pessoal levava de carro. Eram uns ursos enormes. Todo dia era como se fosse uma escola melhorada, né? Que eu ficava aprendendo um monte de artes, brincando com um monte de brinquedo. Nesse tempo, né, que eu fiquei lá, eu tive 8 cirurgias. Eu levei 177 pontos, não. Uns 177 pontos na minha perna. Também eles tiveram que tirar um pedaço, né, para não ter risco de infeccionar. Ficou apenas 4 centímetros de osso da minha perna. Mas, assim, as cirurgias foram de menos, a anestesia ajudava bastante. Eu não sentia dor nenhuma, só depois da anestesia que fazia um efeito que eu ficava meio raivada. Lá, assim, em vez de ser um lugar que eu me preocupava com o que que ia estar acontecendo depois, que eu me estressava, ficava, triste por ter uma perna só, foi um lugar que eu tava feliz, assim. Depois, né, eu fui pra escola. Aí eu lembro quando eu cheguei na escola com a scooter, foi muito legal. Eu lembro eu entrando e a escola inteira, assim, me esperando no corredor. Eu não esperava nada daquilo. Deu uma vergonha, mas também deu, assim, uma felicidade, né, porque eu não esperava. Aí eu cheguei, aí tava, acho que era no meio do carnaval, alguma coisa assim, tava tendo música. E aí eu esperava que fosse só minha amiga tá lá pra mim. Aí o ano todo pegou fita, amarrou pela minha cadeira, ficou super colorida. Aí a minha professora, ela também me acolheu super bem, né? Porque durante o hospital também eu precisava aprender alguma coisa, porque senão eu ia ficar muito fora, né? Eu tava perdendo um mês de aula e eu ia ficar muito fora. E aí minha professora, chamada Flora, foi assim que eu tenho um contato até hoje, que vem dar aula aqui em casa. Ela é muito legal, ela é assim, uma pessoa incrível. Ela veio. E ela ficou me dando aula no hospital, trouxe presente pra mim, vários presentes. Um colar, ó, que eu tenho até hoje, com árvore. Ó, o colar que ela me deu, que foi feito à mão. E aqui, Nicole, você é incrível, que tá escrito, que tá ao contrário. Ela fez parte do meu processo. E ela também foi uma professora, né? Não só professora, mas uma amiga que me ajudou muito. Ela não precisava, ela fez aquilo por escolha. E, assim, a escolha que ela fez mudou muita coisa na minha vida. Aí lá eu recebi a coberta, recebi mais presente, mais cartinha. Foi muito legal. E aí eu lembro que tem recado até de menino que eu não esperava. Porque tem uns menininhos bem, né? Mal educadinhos de vez em quando. Mas. Né, até eles mandaram recado, até eles foram acolhedores, assim, quando eu tava precisando. E aí eu fui me acostumando com a muleta, de volta com a aula, com tudo. E aí minha vida foi andando de novo. Eu sentia falta, né, de correr, de poder andar de patins, que era uma coisa que eu tinha acabado de fazer, de aprender. E, assim, eu sentia falta de algumas coisas. No início, pra mim, eu pensava mais que eu sentia falta do que eu agradecia por ter uma perna só. E agora, assim, eu percebo que isso me traz história. Isso muda a pessoa que eu sou, muda a minha identidade. Então agora eu tenho história pra contar. Eu tenho uma etapa, mais uma etapa grandiosa da minha vida. Mas assim, mais uma coisa que me ajudou a ser quem eu sou. Então eu acho que eu não mudaria isso, eu não voltaria. Se mesmo assim, se Deus me falasse que eu tivesse a chance de voltar e assim, não entrar naquela água, não entrar, eu ia entrar mesmo assim, porque isso vale muito a pena, sabe? Conhecer essas pessoas maravilhosas que eu conheci e apenas em troca de uma perna. Então, assim, se for para dar uma perna e receber todo esse amor e tudo que eu ganhei, assim, dessas pessoas maravilhosas, eu faria. Quantas vezes forem preciso. Então, assim, eu acho que esse acidente, ele não foi um acidente. Ele foi assim, uma coisa que era para ter acontecido. Deus quis. Deus me direcionou até aquela praia. E eu entrei por minha escolha. Então, em nenhum momento eu me arrependo. Assim, não bate arrependimento, não bate falta. De vez em quando eu até quero correr, mas
Aí eu penso, olha a história que eu tenho, olha as pessoas que eu conheço agora, olha tudo que eu ganhei, sabe? Minhas amizades. Tipo, eu ia querer trocar isso pra poder correr. Então, assim, eu acho que o meu acidente, ele foi uma coisa, assim, muito importante pra mim. Que quando eu penso, eu não penso em um dia triste da minha vida. Eu penso num dia importante da minha vida. Então, eu acho que, assim, eu preciso agradecer, sabe? De vez em quando lembrar. Tudo aquilo que tá da gente, nossas dificuldades, assim, são pra ajudar a gente. Então, a gente tem que agradecer, levar tudo isso com, assim, muito carinho, né? Mesmo que pareça que não vai dar certo, que vai ser o fim, né, do poço, que nem o quadro que eu fiz quando eu tava no hospital, eu fiz uma parte que era preta e do preto saindo um arco-íris, porque mesmo, né, eu estando numa parte preta, uma parte que eu tava numa situação de risco, depois teve o arco-íris. E eu falei pro meu pai, eu dei pra ele e falei assim: essa é a escuridão e depois de toda a escuridão tem o arco-íris. E foi o que aconteceu comigo. A minha escuridão passou muito rápido mesmo. E ela veio com um arco-íris muito lindo. E assim, eu agradeço por esse arco-íris, porque minha escuridão podia ter sido assim, né? Uma escuridão que eu podia ter ido. E sim, eu agradeço, né, todas as pessoas que me fizeram ter esse pensamento. E também, né, até a Deus, assim, por tudo isso acontecer. E mesmo à beira do risco, eu estar aqui hoje para poder contar a história. Então eu acho que assim, a minha história, ela não é sobre um acidente, ela é sobre um milagre. E ela também fala assim um pouco da gente, né? Que todo mundo, por mais que os problemas sejam pequenos, todo mundo tem um problema e tem que fazer mudanças e se adaptar com esse problema. E no fundo, assim, tem a nossa escuridão, que é o nosso problema, mas que tem nossas cores depois, que a gente vai se ajudando, né? E assim, com a ajuda dos outros também, pra gente sair daquilo. E a gente vê como aquilo, às vezes aquele desafio pode ajudar a gente a enfrentar a nossa vida pensando assim mais profundo. Então eu acho que a minha história, ela me deu esse pensamento e ela também, ela fez assim várias pessoas, né, pensarem também. Então eu acho que quando você pensa, ai, a menina que perdeu a perna, você tem que pensar muito além disso. O acidente, ele não é só pra mim. Várias pessoas também têm seu momento escuro. E às vezes a gente fala, "Ah, não, mas esse é mais difícil que o outro." Não tem grau de dificuldade, desafio é desafio. Então eu tenho certeza que cada pessoa que tá aqui já viveu, né, seu desafio. E cada pessoa também já teve o arco-íris depois desse desafio. E a gente tá aqui hoje por causa desse arco-íris. E a gente talvez viva outros desafios e tenha mais arco-íris. Então também eu acho que assim, esses desafios sempre estão ajudando a gente. E por isso que eu tô aqui hoje, tá todo mundo aqui hoje, porque os nossos desafios estão sempre ajudando a gente a ir adiante. You believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water, You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope.